Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando o 27º programa aqui do nosso Sangue Azul Pod, o podcast da Camilo dos Santos. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial que tem 20 anos de casa, muita história para contar, engenheiro formado pelo FJF, já passou por vários setores aqui da nossa querida Camilo dos Santos. E hoje, além do gerente do Divicom, a gente vai conhecer o que tem por trás desse gerente. Seja bem-vindo, Gerson Faria. Muito bom ter Muito você obrigado. aqui. Muito obrigado, prazer é meu. Convidado de peso, né, Michael? De De peso, fato. de peso. Mas a gente não podia terminar, Gerson, esse ano comemorativo, né? É claro que a gente não conseguiu, por absoluta falta de tempo, falar com todo mundo que a gente gostaria. Mas um dos grandes objetivos desse podcast, e principalmente nesse ano, é a gente também contar um pouco da história da empresa através de alguns personagens importantes dessa história, né? E com 20 anos de casa, mas mais do que a quantidade de ano, é o tipo de trabalho, é o que você contribuiu ao longo desse período todo. Então, é uma forma da gente aproximar também a empresa que a Camilo está se tornando da empresa que ela foi, né? E a gente tentar caminhar com os valores de proximidade, de simplicidade, isso tudo que a gente não pode perder nesse crescimento. Então, eu fico particularmente muito feliz, eu já vinha ambicionando essa pauta já tinha um tempo, então eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. E eu queria, já para a gente começar o nosso bate-papo, que você contasse um pouco de como que a Camilo surgiu na sua vida, né? Bom, é uma história comprida, né? Mas é, eu conheço, quer dizer, a minha família toda, né? Conhece o Eduardo desde os primeiros anos, né? Da Camilo dos Santos. Aquela história da República lá e que os amigos ajudavam a descarregar caminhão e tal. O meu irmão mais velho era um desses amigos Sei. que participava disso, porque o Eduardo e ele estudaram juntos no cursinho e eles namoravam duas primas que lá de Rio Preto que moravam aqui numa república juntas. Então eles tinham um convívio grande, né? Uhum. E a partir dessa amizade deles, o Eduardo chegou a frequentar lá em casa e tudo mais, e a gente frequentava a casa dele. A gente jogava bola na casa do Eduardo toda Como é que é o nome do seu quarta-feira. irmão? Edson. Então, ele que atendia o telefone fingindo que Não, era uma ele não república? morava na República. Ele não morava lá na República, mas descarregar caminhão ele chegou a ajudar e tudo mais. Então a história começa meio por aí. Entendi. Entendeu? Aí a Camilo evoluiu e tudo mais. E quando ela foi para Henrique Burnier, o meu outro irmão, o Gilson, ele tinha se formado em administração e tudo mais e foi trabalhar lá na Camilo. Uhum. Então, até por enquanto, o meu irmão Gilson que começou a trabalhar na Camilo primeiro. Entendi. Aí, é, naquela época, a Camilo era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. A gente não tinha um volume de carga que a gente tem hoje, então a gente não tinha condição de ter os carros diretos igual a gente tem hoje. Então, Juiz de Fora era o centro da Camilo. Todas as unidades mandavam seus carros para cá, Uhum. eles eram descarregados, a gente separava as cargas, E aqui roteirizava. carregavam todos os carros de novo e mandava de volta para as unidades. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, você tem carro de Pouso Alegre para o Rio direto? Não era assim. Uhum. Vinha lá do sul de Minas para cá, a gente descarregava, fazia os transbordos todos e mandava os carros de volta. E o supervisor do turno responsável por essa operação da transferência, que era o Heráclito, Uhum. eu nem cheguei a conhecê-lo na Camilo, né? Uhum. Eu conheci depois. Ele estava de saída, porque parece que ele montou uma empresa e tal, e ia sair. E não tinha ninguém para colocar no lugar. Aí, naquela busca e tal, o Gilson me perguntou se eu teria interesse de trabalhar lá. O Gilson já estava então Já na estava na Camilo. Camilo. Uhum. Aí eu falei, pô, claro,
Aí parece que o Justo falou com o Eduardo sobre mim. Aí o Eduardo já conhecia a família e tudo mais, topou o negócio. Aí, sem eu nunca ter entrado numa transportadora antes, E você tinha me quantos anos colocaram. na época? 2001, eu tinha 34. Já tinha formado, então. Sim, sim. Sim. É, Aí eu Então fui você lá. entrou para ser tipo um coordenador ali de O transferência? supervisor da noite. Ah, tá. Meu turno era de 10 às 6 da Sem manhã. nunca ter entrado numa empresa de Nunca transporte. tem. E outra, o cara que eu tava substituindo já tinha saído. Ou seja, não pôde conhecer ali o Aí ser quem treinado. me recebeu lá foi o André Senac, que já não tá mais na empresa há muitos anos. Aí ele ficou lá comigo a primeira noite, na segunda em diante era comigo. Felizmente eu tinha uns caras muito bons lá. O Zezé, por exemplo, fazia parte desse time. E ele foi um cara que me acolheu e me ensinou tudo de transporte. Entendeu? Aquela coisa de receber carro, de descarregar, como é que lê um conhecimento, o que que você tem que ver, sabe? Esse tipo de coisa, né? Foi o Zezé que me ensinou essas coisas. Aí, daí pra frente, é história. E aí você foi mudando de função. Porque você Sim. tinha já um plano ou uma predisposição para essa área mais voltada para o dado, para o número, ou não? Não, em função da engenharia, Sim, isso era meio natural, era né? natural. Uhum. Mas, assim, na medida do possível, eu puxava um pouco a sardinha para esse lado. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, naquela época, eu fiquei um mês ou dois só aqui na Henrique Burnier, porque a plataforma era muito pequena e o volume de carga era muito grande. Naquela época, a Camilo estava buscando alguns grandes clientes que tinha Vicunha, tinha Coral, tinha Só Coco e outras, né? Que a gente não dava conta naquela plataforma. Então, com 2 meses mais ou menos, o Parque Sul já estava contratado lá e tal, mas estava em obra ainda. Então, só o meu turno foi transferido para lá. Ah, tá. Então, não tinha energia elétrica. A Você gente ficou na trabalhava. obra lá. Não tinha parede, só tinha as portas ali. Das Aquela parede em cima das portas não Não tinha. Lá no fundo não tinha parede, entendeu? Cheio de andaime no meio da plataforma. A gente trabalhava com aquele lampião a gás que tem pipoqueiro, sabe? Aham. Costuma ter aquilo, de Gente camisinha. do céu. Pois é, eu E na trabalhava. época do frio lá de madrugada, e Era uma serração dentro da plataforma. Você inaugurou o Parque Sul, então. O primeiro time que foi para lá foi o meu. Que barato. E com essa experiência toda que eu tinha, né? De 2 nossa, um meses. expert no transporte. Então, nessa época eu comecei a puxar a brasa Para dados. para dados, porque Para análise, né, meu Gerson? time eram 12 pessoas quando eu cheguei. E a gente tinha que movimentar toda a carga da empresa praticamente. Só São Paulo que ficava fora dessa movimentação que a gente fazia. Então, eu falei, pô, esse time não dá, cara. Tem que melhorar esse time aqui. Aí eu comecei a fazer conta. Nessa época o Eduardo me chamava de PT, porque eu ficava sempre pedindo, eu preciso de mais gente, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E ele me chamava de PT nessa época. Mas eu consegui, através de dados, provar Entendi. que, poxa, o time da manhã tinha 80 pessoas. E eles eram responsáveis pela entrega. Era o time do Ramos. O time da tarde era o do Moisés, que era responsável pela coleta. O time dele tinha 60 e o meu tinha 12. Aí, com briga para lá, briga para lá, o seu ficava responsável pelo transbordo, digamos assim. Quando eu saí, tinha 24 meu time, entendeu? Dobrou. Mas aí também, assim,
a qualidade que existia na época, existia o relatório de pendências na época, Uhum. que ele registrava todas as pendências que eram geradas por cada unidade. O meu time, quando eu assumi, tinha uma média aí entre 18 e 20 pendências por dia. Uhum. Seja extravio, seja avaria, seja o que fosse. Depois dessa luta toda que eu pedi gente, pedi Estrutura. paleteira e tudo mais, essas coisas todas que me deram isso tudo, com muita luta, mas me deram. Quando eu saí, era 2, 3 por dia. Entendeu? Então, assim, com dados, porque como é que eu fiz isso? Eu fui lá, vi tudo que o Juiz de Fora entregava. Aí fiz, pô, cada homem carrega 4.000 quilos. Tudo que o Juiz de Fora coletava. Cada cara do segundo turno lá carregava 4.000 quilos. Entendi. Tudo que eu movimentava à noite, cada cara meu era 15.000 quilos. Entendi. E com uma diferença também. Esses outros caras aí estavam na rua. Ele faz entrega aqui, senta no caminhão, vai até na outra, vê o pessoal na rua e tal, O brinca seu é a com ele. noite inteira, né? Lá não tem descanso. É. Aí, felizmente, deu tudo certo e, assim, o padrão que a gente criou lá no Parque Sul, que era bem diferente do padrão aqui de baixo, né? Uhum. Eu acho que funciona até hoje. Funciona até hoje, sim. Funciona até hoje. E você Isso. você usou o dado para poder justificar o que você via que necessitava, Provar que né? eu E precisava. depois você acabava provando a tese, né? Isso, Uhum. exatamente. Uhum. E eu não sei se a gente ainda tem histórico aí desses relatórios de pendência para provar isso que eu estou falando, mas era basicamente Que isso. legal. E outra coisa, nesse padrão que eu coloquei lá na plataforma, eu tinha vários times, né? Era normalmente um conferente e 2 ou 3 ajudantes para cada carro que chegava, né? Cada um era sempre o mesmo conferente para o mesmo carro. Era o dono do carro. Pois é, então na hora que saiu o relatório de pendência, o Zé era responsável pelo Rio, por exemplo. Tinha pendência do Rio, Zezé. E aí? Aí era um por um, era desse jeito. Uhum. Aí muitas vezes eles questionavam, não, isso aqui tá errado. Eu falei, por que que tá errado? Aí ele me contava toda a história, eu ia lá e questionava o pessoal da qualidade. Falou, ó, Zezé tá falando isso aqui, ele tem certeza absoluta disso, por causa disso, disso, disso. Aí muitas vezes revertiam aquilo, muitas vezes também não. Era mais fácil de controlar Pois dessa é, forma, mas né? aí cada problema tinha o seu dono. Uhum. Isso aí foi a primeira coisa que eu fiz lá quando eu entrei. Eu falei assim, ó, isso aqui é muito zoneado, cada hora um tá num carro diferente, ninguém. Aí você, no dia seguinte, você pergunta, e aquela carga específica que tinha que ir na traseira? Uhum. E aí, o que que aconteceu? Você não sabia quem perguntar. A primeira coisa que eu fiz foi isso e, porra, deu tudo Funciona. certo. E de lá desse trabalho você foi evoluindo para outras funções como? Até chegar no Pois é, Divicom. pois é. Eu fiquei nessa função. Quem trabalhou já na madrugada sabe a dificuldade que é. Uhum. Você perde a sua vida, na verdade, porque quando você está acordado, todo mundo está dormindo. Quando você está dormindo, está todo mundo acordado. Então, o contato com os amigos, com família, isso tudo É prejudicado. piora muito, Uhum. entendeu? Então, eu fiquei entre 1 ano e meio a 2 anos nesse horário. Aí eu falei pro Eduardo, ó, me tira daqui porque não tô aguentando mais não. Primeiro ele não acreditou não, e foi me enrolando e deu mais um mês, 2. Eu falei, não, Eduardo, é sério, cara, me tira daqui porque eu não vou aguentar não, cara. Ou você me tira, ou eu vou sair da empresa, porque pô, não é possível. Aí ele falou, não, então espera que eu vou arrumar. Aí, de fato, ele me mandou pro tráfego, Uhum. que tinha uma relação com isso e tal. Lá no tráfego, a primeira função que eu tive lá
foi desenvolver um controle da coleta e entrega, que não tinha igual a gente tem hoje, né? Hoje é muito na ponta do lápis, né? No detalhe, né? E naquela época tinha controle e tal, mas não era uma coisa assim muito científica, vamos dizer Exata, assim. assim, né? Uhum. Aí o meu primeiro trabalho foi planilhar isso tudo, fazer um controle, e a gente fazia. Tinha um controle semelhante ao que tem hoje, Uhum. né? Imagino que o que tem hoje foi baseado muito naquela época, né? Aí depois que isso já estava Implantado. implantado, aí começamos a desenvolver esse mesmo controle mais rígido, assim, de outras coisas, como combustível, como pedágio e tudo mais. Entendi. Então, o tráfego foi armado de um conjunto de planilhas enormes que eu desenvolvi lá, Uhum. entendeu? Legal. Que hoje em dia já não se usa mais. Isso eu acho que ainda tem resquício disso, porque naquela época não era Excel que a gente usava. Era o Lotus 123. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que eu vi, assim, em alguma pasta perdida lá, algumas planilhas de Lotus lá. Mas com certeza tem coisa disso nesse Não tempo sei, aí. aí eu não sei. E no Divicom, você chegou como? Antes Não, ele passou pelo calma, rapaz, comercial. calma, você tá nervoso, Você tá numa foi- pressa danada. Eu, Não. hein? Eu tô Aí pensando, a como eu. distância tá Não, grande do Divicom. quando eu comecei a desenvolver muitas planilhas assim, o pessoal falou, porra, o cara entende de planilha. Aí me mandaram antes do tráfego para o PCO, Ah, que verdade, era teve o o pessoal. planejamento e controle orçamentário. Uhum. Aí lá o Gilson trabalhava lá e o Gilson estava saindo, Uhum. porque o Gilson foi fazer mestrado tal no Rio e não dava para conciliar. Aí eu fui assumir a função do Gilson lá no PCO. Uhum. Aí esse negócio de planilha aí eu nadei de braçada aí É. nisso aí. E tinha assim duas pessoas que que estavam na Camilo, prestavam consultoria para Camilo. Uma que era o Miguel, Uhum. um gênio, um gênio. E o outro era o seu Silvio, lá em São Paulo. Os dois estavam desenvolvendo, o Miguel mais na parte financeira e orçamento propriamente dito, e o seu Silvio lá em São Paulo desenvolvendo o controle de margem de partida, né, que é a contribuição que cada cliente dá. Uhum. Então, aí eu trabalhei assim nas duas frentes aí por um período. Aí os Aprendeu bastante, Nossa absorveu senhora, muito. foram dois caras que ensinaram demais. Nossa Que senhora. legal isso. É assim, se eu tenho a noção assim mais geral da Camilo que eu tenho hoje é em função de ter trabalhado principalmente com o Miguel. O Miguel não estava lá na operação, mas eu já tinha vindo de lá. Então eu já conhecia alguma coisa lá. Mas a maneira do Miguel enxergar o negócio, entendeu? Porra, o cara fantástico, cara, fantástico, fantástico, fantástico. E ele tinha, assim, ele chegou numa época lá para todos os líderes, entregou um livro do Falcone pra gente e falou: ó, vamos seguir isso aqui, Vamos cara. estudar. Vamos. Isso aqui é o caminho das pedras. E foi aquilo ali que formou uma cultura sensacional que a gente tinha na Camilo, mais forte do que tem hoje. Uhum. Entendeu? Foi justamente quando o Miguel fez isso. Ele chegou lá numa reunião de fechamento, assim, que todos participavam, com uma pilha de livros, assim, ó. Toma, 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 E toma. quando você fala formou uma cultura, que tipo de cultura? Não, porque o livro direcionava. Aham. Todo mundo tinha que seguir aquela cartilha ali. Então todo mundo estava remando igual, Uhum. entendeu? Todo mundo sabia o Onde ponto. era para chegar, né? É.
assim, depois disso, aí muitas mudanças aconteceram e tudo mais. Aí, assim, tá muito cada um mais ou menos no seu quadrado. Uhum. E aí, poxa, o meu quadrado quer ir para lá, o outro quer ir para lá. Muitas vezes, assim, tá todo mundo indo para o sul, por exemplo. Mas um tá mais para cá, o outro tá mais para lá, o outro tá mais Entendi. reto. O livro ali, a condução do Ele Miguel deu um mapa, um né? Um caminho roteiro. comum para todo mundo. Uhum. E isso aí, para mim, eu achei que foi fantástico. Uhum. Fantástico, fantástico, fantástico. E o livro é muito bom e o Eduardo usa ele até hoje. Uhum. Até hoje ele usa isso. Mas aí, nessa época que eu estava no PCO, aí teve aquela mudança de profissionalizar a Uhum. gestão e tudo Uhum. mais. Aí veio o Michael, né? Ele entrou, eu ainda permaneci um ano, né, com o Michael aí quando fez um ano, aí ele me desligou. Uhum. Beleza, aí eu fui seguir minha vida para lá, entendeu? E depois, 3 anos depois, quem me chamou para voltar foi o Robson Uhum. Pires, né? Uhum. Que ele é o Robin, ele era o diretor comercial na época e ele queria um fiel escudeiro dele ali. E como a gente tinha feito engenharia juntos, a gente já tinha Já existe uma uma parceria, né? amizade de longa data. Aí ele me chamou de volta. Já nessa época pro comercial. Aí pro comercial. Uhum. Exatamente. Uhum. Aí foi que eu tive o contato com o Divicom. Uhum. Mas qual que era a proposta? A proposta era eu criar aquele mar de planilhas que eu estou acostumado a criar para controlar o, o, O faturamento, a receita. é, Uhum. o comercial como um todo, né? Se o vendedor está indo bem, se não está, se está evoluindo, Para se não poder está. medir, né? E aí foi. Uhum. Isso foi que ano quando você voltou? 2015. 2015. Tá. Abril de 2015 eu voltei. E agora de 19, 20 para cá que a empresa deu esse outro boom de crescimento, que tipo de comparação, de análise que você faz, assim, daquele Gerson que foi lá abrir o Parque Sul de madrugada para a empresa do tamanho que ela tá, como é que você olha para ela? Não, no comercial eu não tive esse viés explorador aí, desbravador, não tive isso. Eu já cheguei, as coisas já estavam bem mais É, entendi, prontas, já entendi. estavam, assim, o que faltava era justamente uma maneira da gente medir melhor. A gente tinha muita sensibilidade. Ah, o fulano é um bom vendedor, o ciclano também, esse aqui já precisa de alguma coisa, mas era tudo mais no feeling do Do que que em nos dados. dados, propriamente dito, entendeu? E aí foi onde eu entrei com. E nessa época aí, é, o Power BI começou a. Foi lançado, né, em 2015. Então, é, eu eu sou sempre um cara nessa área, eu sou um cara autodidata purinho. Eu compro o livro, leio e pronto. Uhum. Vou lá, testo, se funcionar, eu aprendi. Se não funcionar, eu leio de novo, faço Até de novo aprender. até dar certo. Certo. Entendeu? Eu tenho lá em casa mais de 40 livros de Excel. Por isso que eu aprendi Excel. Por isso que eu sei um pouquinho mais do que a média. Eu não sei tudo, não. Eu Uhum. tenho consciência de que falta muito para aprender. Mas eu sou um pouquinho acima da média. E nessa época, o Excel já estava lançando algumas coisas que viriam a se tornar o Power BI. Então, dentro do Excel, eu já comecei a estudar coisas que viriam se tornar o Power BI. Quando lançou o Power BI, aí eu Você já tinha. comecei a Já estava em mexer com. casa. É lógico que tinha muitas outras coisas para aprender, que eles pegaram aquele subproduto que eles tinham lá no Excel, deram um upgrade Deram uma grande e potencializada, né? lançaram um produto novo que é o Power BI. Mas aí eu comecei lá em 2000, acho que o primeiro Power BI que eu fiz na Hum. Camilo
foi 2017. Nossa. Gerson Faria, o pai do Power BI da Camila. Não, eu não gosto desses títulos aí, que isso engana muitas Modesto. pessoas. Não, é verdade. Tem gente que sabe mais Power BI do que eu, provavelmente. Aham. Mas é engraçado como que o dado, a cultura que você está trazendo da exploração do dado lá no início, primeiro para você justificar suas necessidades. Em determinado momento foi para criar um controle. Isso. E já agora, no mais recente, já foi para dar uma potencializada no negócio, né? Agora, na verdade, o Power BI, ele mede o desempenho daquilo que você quiser. E ele tem um poder muito grande de misturar coisas que, se você for fazer fora do Power BI, você vai... Leva tempo. Leva muito Você tempo. vai... Tem muito mais trabalho. Então, essa potencialidade dele de misturar, por exemplo, no nosso Power BI comercial, a gente mistura faturamento com visita, com cadastro, com plano de ação e um monte de coisas. E essa mistura é que permite que o gestor tome as decisões dele. Melhor decisão. Exatamente, Quanto mais porque ele já informação, Exatamente. né? Você pode chegar à conclusão, esse vendedor aqui não bate meta de faturamento nunca, mas é o que mais visita, é o que mais faz cadastro novo, é o que mais coloca cliente lá no plano de ação, mas o faturamento não está vindo. O que é isso? O que está acontecendo ali, né? Entendeu? Então, isso aqui já te dá, o cara tá trabalhando, certo? A coisa não tá acontecendo. Vamos dar um suporte para ele para ver onde que tá. Entendi. O que falta para ele chegar lá e atingir. Já o contrário também. O cara bate meta sempre, mas não visita, mas não manda cadastro, não faz isso, não faz aquilo. A gente consegue perceber essas coisas. Agora, que tipo de ação a gente vai tomar para cada caso desse? O dado sozinho, ele não é nada, né? Pois é. Ele é só um estímulo para a melhor decisão. Num treinamento que eu dei aí sobre Power BI, eu falo justamente isso. Você tem dado e você tem informação. O dado sozinho não é nada, não vale absolutamente nada. A partir do momento que você junta um dado com outro, você cria uma informação. A informação é que vai te ajudar a tomar as decisões melhores. Verdade. O dado... o Michael faturou 100 milhões ontem. E daí? Era para ter faturado quanto? 500. Então tá uma porcaria, filho. Qual que é a ordem dessa grandeza aí, né? Pois é. Então você tem que juntar pelo menos o quanto faturou com a meta que ele tinha. Uma coisa só ou outra não adianta. Não resolve nada. Ô Gé, você falou aí dessa sua parte de estudar, de ser autodidata, da quantidade de livro, até para você explorar essa questão da informação. Uma vez o Eduardo me falou, até por conta desse conhecimento que ele tinha da família, do Edson, do Gilson, seu, da própria Cris, né, que está com a gente também há tanto tempo na Camilo, ele falava o seguinte, olha, eles são todos assim, Maico, a família estuda muito, é uma família que foi instigada sempre a buscar conhecimento, né, bastante, não é característica de um ou de outro, todos lá são assim. Foi assim mesmo na sua da infância para cá? Rapaz, eu tenho uma sorte danada, nós todos, né? Temos uma sorte danada de ter nascido nessa família. Não, porque meus pais deram todas as condições para a gente escolher o que a gente queria fazer. Assim, estudar era obrigação, era o nosso emprego era estudar, então a gente tinha que se sair bem. Mesmo que a gente não estudasse muito em casa, se você não quer estudar em casa, presta atenção na aula. Estuda mais na aula. Aprende lá e depois você pode não fazer nada em casa, não tem problema. Mas você tem que se sair bem. Você tem que ter nota boa. Isso era uma coisa. Entendeu? Mas ele te dava essa opção. Você que tinha que escolher. É. Né? Eu quero zonear na aula, matar a aula, beleza.
Vai vai estudar em casa. compensar em casa. Tudo em casa. Porque a nota tem que vir. Isso é uma coisa. E outra coisa, tudo que a gente quis fazer fora da escola, a gente fez. Todos nós praticamos natação pelo menos até 16, 18 anos. Por É um quê? jogador de tênis, você sabia? Não, É. sério? Um jogador de tênis aí na sua frente. Tá Ah, pulando um monte de etapas aí. eu já descobri tanta coisa a seu Mas- respeito que a gente vai saber daqui Mas a o pouco. Edson, né, que era o nosso irmão mais velho, ele tinha asma, bronquite, essas coisas. E naquela época os médicos Recomendava a natação. recomendavam a natação. Então, bom, ele vai nadar, vão todos. E todos nós fomos campeões mineiros. A Cristina, que teve o melhor desempenho, vamos dizer, a nível nacional, ela foi vice-campeã brasileira de peito. Eu, no brasileiro, eu nunca tive expressão, mas em Minas, lá de casa, eu que tive mais títulos, assim, né? Então, natação a gente fez, isso faz uma diferença danada. Inglês, fora do colégio, a gente fez. Informática, fora do, né? Fizemos, assim, quer dizer, eu fiz pelo menos, né? Aprender a tocar um instrumento também. Meu primeiro instrumento não é a bateria, que se vocês quiserem saber, É é mesmo? flauta transversa. Ó, Olha, ó. Primeiro eu aprendi a ler músicas e tudo mais por causa soubesse, da eu pedi pra flauta. ele trazer aqui a flauta tocar pra gente. Pois é. Aqui eu queria até interromper você um pouquinho, porque eu acho que a gente tem uma introdução para esse outro Gerson, conforme a Gesane falou na Exatamente. abertura, que era quem estava por trás do gestor lá do Os outros Divicom. predicados, E né? eu acho que tem um material que a Gesane preparou que introduz esse tema. E aí eu acho que você vai conseguir comentar pra gente. Vamos lá? Ai, Jesus. Põe pra vamos ver. gente, Pedro, por gentileza. Não tem nada. Quero agradecer a Camilo dos Santos pela oportunidade de fazer essa homenagem para o Gerson, meu companheiro, meu amante, meu marido, pessoa especial demais em minha vida. Este ano nós completamos 30 anos de namoro e 19 anos de casamento. E sabe qual é o segredo disso tudo? Dessa convivência maravilhosa que nós criamos? É a capacidade deste homem me encantar e me surpreender todos os dias. Gerson, além do roqueiro que todos conhecem, do baterista, é também um grande músico do jazz e do blues. Toca diferentes instrumentos, como, por exemplo, flauta transversa. Quem poderia imaginar o Gerson tocando flauta transversa? Além disso, toca guitarra, baixo, teclado e também tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Ele é marceneiro, faz móveis lindos para encher a nossa casa de beleza. Então, se tem uma coisa que me chama atenção e que faz gostar do Gerson a cada dia mais, é a sua sensibilidade, a capacidade de se preocupar com os outros e, além disso, é uma pessoa extremamente honesta e atenciosa com todos que estão ao seu redor. Quem tem o Gerson tem tudo, e eu tenho, e a Camilo dos Santos também. Olha, eu amei esse depoimento. Que isso, eu E não me conhecia. emocionei aqui de novo. Assim que eu vi o vídeo, Gerson, sabe qual foi o comentário que eu fiz pra Gesane? O Gerson é fofo. Maravilhoso o depoimento Acabou, da né? Gesane. Maravilhoso. Acabou, né? Mas eu fiquei preocupado, porque quando você falou da flauta transversa, eu falei, meu Deus, vamos colocar a Gisele, porque ela fala isso ali. Lindo, Porra. lindo depoimento. 30 anos. Essa mulher salvou a minha vida, essa mulher. Ah, que Sério. barato. Eu era um bêbado que vivia drogado e encontrei Ei, Jesus. a Gisele. Encontrou a Encontrei a Gisele. Gisele. Não, agora falando sério, isso aí foi praticamente amor à primeira vista. A gente se conheceu, eu estava tocando e ela era amiga
da namorada do guitarrista que tocava comigo. Então a gente foi tocar, ela foi junto com a amiga, e lá a gente se conheceu, Uhum. já engatamos um namoro ali de primeiro E dia, é e disso que estamos tem até 30 hoje. anos Estamos aí até hoje. que ela falou. Dia 9 de dezembro de 1994. Que Nossa, maravilha. então recente. Então tá fazendo esses 30 anos. Que É. barato, Gerson. Que É isso bacana. aí. Eu acho que ela acaba com o depoimento, Gesane. A gente não precisava nem ter gancho, né? Ela faz a transposição ali do Gerson do BI, do dado, do Exatamente. número, para o gesto da música, o gesto do marceneiro. E Marceneiro. tem muitos outros talentos. marceneiro que eu você não sabia. Olha faz só, ideia. eu falei com o Michael, eu queria também ter gravado com a Cris, mas eu sei que a Cris é meio aversa a câmeras. Mas bati um papo com ela, obviamente. Ela me falou que você é um baita do irmão, super família e que ama cozinhar, isso também. Também tem talentos culinários Exímio também. cozinheiro. Não, exímio aí já é bondade O sua. cozinheiro eu ainda sabia, agora o marceneiro eu nunca tinha ouvido. Não, tem outros talentos além disso também. Ué. Mas isso tudo vem desse investimento dos seus pais, né? Pois é, ué. Do conhecimento, justamente, né, Gerson? eles sempre nos deram a oportunidade da gente fazer aquilo que a gente queria fazer. E vocês E exploraram se- também, né? Também. E sempre com o mesmo foco lá da escola. Você quer aprender um instrumento? Então você vai ser bom no seu instrumento. Você vai estudar. Entendeu? Você quer cozinhar bem, que seja, você vai estudar e vai ser um bom cozinheiro. Você quer ser marceneiro? Vai estudar. Vai ser um bom Vai ser um marceneiro. bom marceneiro. Entendeu? Para qualquer coisa que, assim, a gente queria fazer lá atrás, era desse jeito. Entendeu? E é por isso que todo mundo lá em casa, quando decide fazer alguma coisa ou assume algum compromisso, vai Pode saber fazer que vai bem fazer. feito. Não tem essa, não. Isso aí. Legal, porque Fantástico. acabou sendo um plot twist aqui. Nós viramos o programa do avesso, não é isso? Nessa mudança. E agora, vamos começar a falar um pouquinho de música? Então, Carpado, né? é um duplo twist carpado. Vamos falar um pouquinho de música. Vamos. Você, Ave Maria. você teve além da própria, do aprendizado, do gosto, você também teve uma atuação que muita gente não sabe, sobretudo o nosso time aqui de Juiz de Fora, uma Eu atuação confesso muito que eu não grande sabia, no Beatles fiquei Forever, né, surpresa. né, Gerson? A gente tem até imagem disso, não tem? Temos sim, olha que legal. Vamos ver um pouquinho. Parque Sul. É no Parque Sul? Isso aí é lá no Parque Sul, do lado do restaurante, lá em Olha cima. lá, o G sem barba e sem Sem cabelo cabelo. comprido. Com a escolinha que tinha lá no Parque Sul, foi lá assistir. Foram quantos anos de Beatles Forever? 20 anos. 20 anos também? 20 anos. Ah, então foi um tempo bastante considerável, que legal. Agora, tem um instrumento da sua preferência, Gerson? A Gisele falou ali que né? você gosta. Bateria. A bateria mesmo? É, É nela que eu... extravasa. Não, porque olha só. Antes de eu entrar na Camilo, eu vivia de música. Então eu vivia de tocar na noite e tal, de dar aula de bateria. Eu vivia disso, né? Uhum. Aí eu encontrei a mulher maravilhosa que é a Gisele. É, Aí eu, assim, eu topei esse desafio da Camilo lá atrás, porque foi o Justo que veio me falar assim, pô, tem interesse, né? Eu não pensava nisso. Aí, porque eu tinha a minha vida lá com a música, né? entendi. E aí, tendo conhecido a Gisele, eu pensei, né? Falei assim, porra, a música é boa pra caramba, mas é uma insegurança muito grande. Você quis uma estabilidade. Hoje você tem trabalho, amanhã pode não ter, É. entendeu? E outra, você não tem férias, você não tem nada. Na hora que todo mundo está de férias e vai passear, é a hora que você mais trabalha, né? Que aí é onde
Uhum. Tá todo mundo disposto para se divertir. Aí E é te onde toma você tá. principalmente à noite, né? Pois é, e você vira noite e dia, porque o que garante mesmo o músico é a aula que ele dá, não é o tocar nos lugares. Porque quando você toca na noite, você recebe o couvert. Se encher a casa, ótimo. Se não encher, você não ganha nada. Então, o que tem que ser a tua segurança? É a aula que você dá. Entendeu? Se você arranja lá 20 alunos, entendeu? Aí você vai dar aula de segunda a sexta durante o dia, mas vai virar todas as noites. Entendeu? Essa é a vida do músico de barzinho, assim, né? É lógico que se você emplacar um disco aí, um sucesso e tudo mais, aí não é nada Mas disso. aí hoje você toca ainda mais em casa, de É, brincadeira. hoje eu já não tenho banda mais, nenhuma banda, e toco Mas em tem um casa. parquinho de diversão em casa, Ah, eu sabia? quero Tem, ver esse tem. parquinho, então. É, vamos ver esse parquinho de Tem. Eu diversão quase em fui ver esse casa. parquinho em loco outro dia. Vou levar Pois meu é, filho lá qualquer furou. dia, você sabe, Furou. né? Alô, fogão a lenha lá no Olha fundo, lá. só. Que barato. É literalmente um parque de diversão pra É. você, né? Agora E se você não é aí, ó, é ali, ó. Tá subindo, tá vendo? Olha os aquilo, discos aquilo ali. tudo ali é disco? Tudo CD. É. Gente do céu. Fora os que estão na mesa atrás e bagunçado em outro lugar da Agora, a casa. sua relação com aquele espaço, você tem uma certa disciplina, tipo, eu vou lá uma vez por semana, eu faço alguma coisa. Ou é uma coisa assim, meio uma igreja pra você, não. sabe? Você vai lá pra se reconectar. Porque eu tenho várias baterias. Ah, Entendeu? é? A primeira bateria que meu pai me deu lá em 1982, eu tenho ela até hoje. Essa eu não vendo, não empresto, não dou. Não. Ela está desmontada, mas está lá em casa. Essa, Valor afetivo, é, né? essa daí é a que eu uso quando você me chama lá para tocar na sua casa, eu vou levar essa dali. Entendeu? Mas, e eu tenho duas baterias eletrônicas. Uma estava montada ao lado dessa, não sei se vocês Eu vi. repararam. E a outra fica lá no quarto do lado do meu. Que aí, hoje eu quero tocar. Eu vou lá e toco lá. Não incomodo vizinho nenhum, não incomoda a Gisele, não incomodo nada, que eu ponho um fonezinho, toco. Ah, tá. Aí é mais assim. Entendi. E hoje em dia tem aplicativo de celular que separa os instrumentos, entendeu? Então você pega uma música que você gosta, você vai lá, joga no aplicativo, aí eu tiro a bateria, fica todos os outros instrumentos. Aí eu ponho para tocar e toco em cima. Que legal. Toco Mas junto. a flauta transversa, você Não, toca essa também? tá mais parada. É. Essa tá bem parada. A Gisele, como a companheira que é, de vez em quando pede, se ela gosta de curte ali, ficar te não. vendo tocar, não? Não, ela gosta de me ver tocar, mas não costuma pedir, assim, pra eu tocar alguma coisa, não. Isso não. Eu pedi, Gesane, eu fiz um desafio pro Gerson nessa semana, que eu pedi a ele para ele fazer uma playlist. Porque ele tem uma cultura, que ele está até Musical. mostrando para nós aqui, uma Aham. cultura musical grande e já de muito tempo. E a Gisele até brincou ali no vídeo, né? Ah, todo mundo conhece o Gerson Roqueiro porque ele fala, ele vai sempre com as camisas de vez em quando de banda, ele gosta muito de rock progressivo, mas ele não é, Só isso, pelo né? que eu vi até hoje, ele não é fechado dentro de uma gavetinha, né? Até pela própria criação dele. Aí eu pedi para ele para fazer uma playlist no Spotify, que a gente vai colocar disponível, né, aqui no nosso na descrição do vídeo. Até porque eu tenho certeza que essa playlist vai surpreender muita gente. E eu fiz essa provocação para ele. E eu queria que ele contasse para a gente como que foi isso para ele e o que ele trouxe, né? Explicar um pouquinho dessa playlist. Primeiro, eu queria falar que ele me deu esse desafio em cima da hora. Isso é Camilo, filho. Em cima da hora. Que daí, esse meu costume de querer sempre fazer a coisa da melhor maneira prejudica, né, Mike? Se eu tivesse um tempo maior, seria melhor. Mas, assim, o pessoal me conhece com as camisas de rock, né? Então acha que eu sou roqueiro.
só roqueiro, né? Eu vou explicar uma coisa. Eu uso camisa de rock porque os discos de rock têm capas bacanas pra caramba. A estampa é legal, né? Outros ritmos, ou é a foto do cidadão, ou, né? Não tem uma capa assim que fala assim, Tem uma "Puxa história vida, ali, que né? capa legal." Não é. Já no rock, não. No rock é sempre uma capa legal pra caramba. É um desenho bacana, uma foto bacana. Já que você tá falando isso, a gente tem um videozinho que eu pedi pra ele fazer também. Vamos colocar aí que vai contextualizar. Coloca o último Verdade. vídeo, por favor, Pedro. A Ah, coleção de camisas De lá. algumas, né? É, imagino que tenha muitas outras Tem guardadas, né? outras. você tem ideia de quantidade, Gerson? Ah, deve ter umas 30, 35 camisas. Isso já é aquela coisa assim, que a família já sabe, vê uma diferente quando tá viajando Não, e não, compra e te não. dá? Não. Sou Então- eu que compro. E então- esse quadro aí que apareceu no Ah, final, eu isso vi. aí é da minha época de jazzista. Eu tocava num trio de jazz que chamava Instrumental Nota Jazz. Ah, E a gente tocava esse quadro aí foi feito lá no antigo Marrakech. Lembro. Não sei se o pessoal Eu de já Juiz de ouvi Fora falar. Marrakech. conhece. Pouca gente vai conhecer, né, da Camila, porque é muita gente nova, né? Mas o pessoal mais velho um pouquinho vai lembrar. Era ali na Rua Espírito Santo. E a gente tocava lá toda semana. E esse artista aí, o Mário Tarsitano, ele ia assistir a gente toda semana. E toda semana ele levava um bloco de papel, às 3. E a uma semana era giz de cera, outra semana era tinta guache, outra semana era uma outra técnica qualquer. E ele ia lá, e a gente tocando, e ele captando o momento e fazendo aquilo ali. Aquele quadro ali é um dos desenhos que ele fez. Ai, que bacana. Eu E me conheço deu o no final. Tarsitano pelo jornalismo, ele fazia charge, É, né? Isso, exatamente. É. E ele toca saxofone também, não sei se você Ah, não, sabe saxofone disso. eu não Pois sabia. é, ele gosta de música, gosta de chorinho pra caramba. Um clube de choro, quer encontrar com ele, vai lá que normalmente ele tá lá. E ele me deu isso aí, eu tenho vários desenhos. Na frente daquele quadro, na parede de cá tá aquele quadro, na parede de lá tem um outro com guache, só preto, Dele também. dele também. Que barato. E ele Ou seja, ele joga buscava água, joga menos inspiração. água, ele vai fazendo sombras com aquilo, cara. O cara é bom pra caramba. Que Bom, bacana. então as camisas não é necessariamente pelo rock, mas pela Não. estampa dos discos. Então, se tiver um disco sertanejo com uma capa bacana, eu posso te dar essa camisa que você. É. Ô, Maica, tem assim, o pessoal lá do Divicom, eu falo muito pra eles que a gente, lá no Divicom, a gente instituiu por um tempo a cesta cultural. Como a gente tem uma sala fechada, a gente, na sexta-feira, todo mundo escolhia um artista qualquer e a gente botava ele para tocar lá baixinho, né? Então era 1 hora para cada um, né? Eu nunca, quer dizer, nunca não, eu quase nunca botava um artista para tocar lá, porque o meu gosto é particular demais. Aí eles escolhiam lá sertanejo, pagode, o que fosse. E eu sempre falava, pô, musiquinha ruim nisso daí. Aí eu quero até me justificar por isso. O maestro da orquestra de jazz pro música que eu toquei, ele falava, tinha uma frase que era muito interessante, que era a seguinte: o disco é o livro do músico. Então você quer aprender, você quer se desenvolver, você quer conhecer coisas cada vez mais profundas e tudo mais, então ouça o máximo que você puder. Então, fazendo essa relação, eu vou dizer o seguinte: quando você lê um livro, você quer aprender sobre marcenaria, você vai começar por um livro básico, certo? Depois você vai passar para um mais avançado um pouco, e outro, até você chegar no
na Bíblia da marcenaria que resolve tudo. Quando você lê esse livro, se você for ler aquele básico lá, ele já não te diz muito, entendeu? Então, o que eu quero dizer para eles, para todo mundo, para quem eu falo que a música X não presta e tudo mais, eu não estou querendo desmerecer a música nem nada. É porque eu já li essa música, outra e até as mais avançadas, vamos dizer assim. Então, aquela lá que é mais simples, para mim já não diz mais nada. Eu entendi. Então é só isso, porque fica parecendo que... É um processo gradativo. Fica parecendo que é uma soberba, né? Do cara fala, pô, desmerecendo. Não é isso. Entendeu? Vocês viram ali a quantidade disso que eu tenho e tudo mais. É porque eu quero cada vez mais conhecer música e fazer bem aquilo que eu optei por fazer. Então é só isso. Então eu peço já desculpas aos meus colegas. É o mesmo, né, Gesane? Quando ele falou lá do Lotus até o BI, os 40 livros de Excel, o estímulo dos pais ali para aprender tudo na escola, ou então estudar tudo em casa e dar essa escolha. O importante é você aprender. Exatamente. Se é importante que você saiba o máximo que você puder daquele assunto. E ponto. Eu brinco muito lá no Divicom, vocês tinham que ir lá de vez em quando. De repente, do nada, eu normalmente faço uma pergunta assim de conhecimentos gerais ou de alguma matéria que todo mundo deveria saber. Não é para testar ninguém, é só para brincar. E a maioria das pessoas nunca sabe as perguntas que eu faço. Por exemplo, você sabe que dia é o Dia Nacional do Saci? Você sabe? É o dia 31 de outubro, não é isso? Parabéns aí, tá vendo? Você não sabia. Não, eu ia chutar alguma coisa em agosto, porque Halloween, eu sei que é o né? folclore, né? É junto com o Halloween. Mas eu faço esse tipo de brincadeira lá e normalmente eles não sabem. Aí eu falo e tal. Aí um mês depois eu pergunto de novo, a mesma pergunta. Verdade. A Gesane Saber se buscou conhecimento. A Gesane foi minha bolsista, sabe, Gerson? Na universidade. E a gente tinha lá uma prática também que a gente fazia um teste de conhecimentos gerais, você lembra? A gente pegava o que tinha acontecido no Jornal Nacional, o que tinha no jornal na época, era jornal, né? Que não tinha internet. E eu fazia um quizinho de 10 perguntas, coisa simples, só para saber se a pessoa estava ligada no que estava rolando. Porque hoje a nossa tendência é ficar mais disperso, né? A gente não está prestando muita atenção, é tanta informação. O volume de informação é grande que a gente acaba ficando desinformado, né? Exatamente. E para você que é um cara escravo do Google. Google. Então, se eu te perguntar que dia que é o dia do Saci, vai no Google que eu resolvo. O Google responde. Entendeu? Mas não é esse o objetivo. Aqui é fazer tá você negócio, buscar o conhecimento, né? O Google tem que buscar em algum lugar. Qualquer dia o Google vai assim, falar assim, ô Gerson, o que é isso mesmo? Aí eu vou falar para ele. Ô Gerson, agora, assim, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente conseguiu estabelecer, inclusive, uma relação da sua trajetória na Camilo com a sua atuação aí em várias áreas, e, ao mesmo tempo, também deu para a gente sacar como é que houve uma sinergia também do seu próprio processo pessoal com o desenvolvimento e o crescimento da empresa. E você até contando esses casos do Divicom agora no final. O que é Sangue Azul para você? Se você pudesse explicar em poucas palavras, o que faz da Camilo uma empresa diferente para você depois desses 20 anos? Se fosse para ser uma palavra só, talvez eu falasse a entrega. Porque os problemas acontecem aos montes lá, né? Eu acho que é um dos segmentos mais expostos a imprevistos que a gente tem por aí. Então, esses imprevistos normalmente geram problemas. Então, se a pessoa não se entregar na solução das coisas e para dar um sentido ao que a gente faz, para manter o cliente informado e manter ele ciente do que aconteceu e o que a gente fez para solucionar o imprevisto, isso o cara tem que se entregar para fazer isso. Porque se ele não se entregar,
Ele ficar ali na frente da tela do computador, só olhando, ih, rapaz, atrasou. Pois é. Não acontece nada. Então ele tem que se entregar para aquilo, tomar o problema para ele e resolver. Isso eu acho que é ser sangue. Mais uma para o boa nosso questão. caderninho, A né, Mário? entrega. A entrega é bacana. Se você fizesse um comparativo, transporte, qual é o ritmo que a gente poderia comparar? Ah, tem muitos aí, ué. Tem muitos ritmos que podem... Aliás, na verdade, todos eles. Depende só do compasso da batida, né? Pois é, todos os ritmos, eles podem ser rápidos ou podem ser lentos. Pode ser mais vivos ou mais melancólicos e tudo mais. Então, Mas a Camila é meio um rock progressivo, não. Michael, agora antes da gente finalizar, nosso horário ali já extrapolou. não. Outro predicado que eu não sabia Ai, meu do Deus. Gerson, fiquei sabendo agora. Botafoguense. Outro Porra. dia foi trabalhar de camisa do Botafogo. Aliás, o que surgiu de botafoguense aí que Exatamente. ninguém imaginava, né? Não, mas eu sou botafoguense desde sempre. Segunda divisão, eu sou botafoguense e não tem essa. Mas viveu uma emoção única Pô. agora, né? E não acabou, né? Não, acabou, tem mais. Ainda tem brasileiro, mundial. Você descobriu por causa de uma O camisa. céu é o limite. Ele tirou a camisa da banda e chegou Não, com a camisa do exatamente. Botafogo. Não, então é porque você não nos visita lá no Divicom. Porque, por exemplo, o My Switch tem lá o escudo do Botafogo, fundo de tela. Ah, É do Botafogo. Então, ele não é um Entendeu? torcedor modinha, Não. já. Não, De maneira nenhuma. mas então pode trabalhar com mais camisas, tá? Do Botafogo. de Não, vez eu em acho quando, que não pode é variar. conveniente. Eu já estou extrapolando demais com essas camisas de rock. Tá certo, você pode. Muito obrigada por trazer sua Obrigado simpatia vocês. aqui, compartilhar essa história de amor linda sua e da Gisele conosco e a gente desmistificar, né, o roqueiro, saber aí que por trás desse roqueiro tem um homem de um coração gigante para selar aqui. Não é roqueiro, hein? Não é roqueiro só. Se for parar para pensar, eu toquei muito mais jazz na vida do que Do rock. que rock? É. Ô, Gerson, não é uma camisa, tá, Gerson? Vou estragar a surpresa. Poxa, mas Só quem vem aqui tem esse privilégio Eu de vou ter a dar nossa caneca. eu vou dar uma ideia para vocês. Uhum. Eu não vou pegar, mas passa a botar um escudo do Botafogo, Ah, que vai ai. ficar muito mais bonito. Entendi. Mas a intenção aqui é a gente agradar o nosso convidado. Vai ter convidado que não vai gostar. Aí foi o escudo que for o caso. Ô, Gerson, queria agradecer muito a sua confiança Eu desse nosso bate-papo. Eu acho que, como eu falei para você, rende, né? A gente tinha muita história ainda para a gente falar. Isso é bom que a gente pode guardar a oportunidade aí para um outro momento, né? Da gente falar da nossa empresa e mostrar que a nossa empresa é uma empresa de gente, né? De pessoas. Então, por trás de todo o sistema, de todo dado, de toda venda, de todo o processo, de toda a paleteira, tem sempre uma pessoa e a gente tem que ressaltar e valorizar isso sempre. Então, eu queria te agradecer muito, ficou muito bacana. Obrigado. E vamos chamar mais vezes, né, Josane? Com certeza. O Mas Gerson tá sempre ali no seu aquário. Eu, de verdade, eu me simpatizo muito com você. Eu acho que é recíproco, porque a gente, mesmo que esteja ali pelo vidro, a gente tá sempre. E foi muito bom. Assim, hoje, de coração, não sabia do Beatles Forever, não tinha feito essa analogia ainda, fiquei surpresa. E foi muito bom conhecer esse lado, assim, do Gerson cozinheiro, Gerson marceneiro, ver esse cara multifacetado. Eu poderia até ter mostrado também os meus talentos de marceneiro, que naquele vídeo ali da bateria, começa na bateria assim, sobe, aí tem os CDs assim, e tem um móvel assim, que tem uma televisão em cima. Então, aquele móvel ali eu que fiz. Vai chover, encomenda agora, Vai. se prepara. Ah, mas eu sou caro a beça. Momento publi. Eu sou caro e outra. Exclusivo, Tem né? uma- Exclusividade tem uma- é... Tem uma cliente aí que demanda, que é uma coisa de louco. Eu tô cheio de coisa atrás, encomenda atrasada dela lá. É mesmo? Oxi.
Muitas coisas. Aqui, muito obrigada, tá, pela sua participação. Eu que Volte mais agradeço. vezes, conte mais casos aqui pra gente. Da próxima vez, eu quero ter um videozinho seu tocando flauta transversa, tá? Tá legal. Vou tocar Jesus, Alegria dos Homens. pra Ó, você. maravilha. Bah. Muito bom. Gastou, hein? Como diz a minha filha, gastou, esculhambou. Isso aí. Isso aí. Eu, Gerson, queria te agradecer também bastante e pedir para a turma que está nos assistindo aí agora, vai lá, corre lá na descrição do vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify, Você a gente me tem lá enganou. o linkzinho. Você me enganou. Ah, Você falou que eu ia falar sobre as playlists. então, eu te fiz até a pergunta, como é que foi o Mas eu processo não da falei. playlist? Acabou que a gente colocou a foto, Pois o é, vídeo vocês das me camisas atropelaram. aí. Pode explicar, Não, pode gente. Não, eu só deixa. queria falar o seguinte, bem rápido, né? É porque as pessoas me veem como um roqueiro por causa das camisas. Aí quando ele me pediu para fazer a playlist, eu falei, porra, eu vou ter que fazer a playlist de rock. Mas aí comecei a fazer e tal, aí criei um conceito lá que eu só ia colocar músicas da minha juventude e tal. Não tem nada recente lá, é tudo de 80 para trás. Mas aí eu fiquei assim, porra, mas eu não sou só roqueiro. Isso aqui não me representa 100%. Aí eu fiz uma segunda playlist. Dessa Isso vez... porque ele falou que o prazo estava apertado, Ele né? fez duas. Não, mas elas poderiam ser melhor. Por exemplo, essa de rock aí, como é que eu fiz? Eu fui anotando as bandas que eu queria que tivesse. Entendi. Não foi música, foi bandas. Aí quando eu vi, tinha mais de 50 bandas. Aí eu falei, porra, só vai ter que ser uma música por banda, porque senão É. não dá, né? Aí eu selecionei uma música de cada banda, apesar de que, cara, tem bandas ali que mereceriam ter mais de uma música. Mas o Michael já me esclareceu que se eu for acrescentando música a essas playlists, Vai renovando. vai Vai renovando. Vai Então eu vou renovando. continuar alimentando elas. E a segunda playlist, eu resolvi fazer totalmente diferente da primeira. No sentido das músicas, né? Uhum. Mas o conceito é o mesmo, as músicas da minha juventude lá. Então eu fiz uma playlist só de músicas nacionais, nesse caso, e músicas daquela época. E assim, a maioria dos cantores mineiros, que eu gosto muito dos mineiros, dos baianos, alguns dos Nordeste e tal, e é basicamente Só música de qualidade, né? eu Nível já- avançado. só quem tem mais de 50 anos, É. como eu, vai conhecer tudo ali. Quem tem 40 vai conhecer alguma coisa. Agora, quem tem de 30 para baixo é difícil conhecer. Vai apurar, vai Mas exercitar é para bom apurar o gosto. conhecer. É, Bom conhecer. justamente. E naquela historinha do livro que eu falei, né? Que a música é o livro do músico, vai ampliar um pouco os horizontes musicais Ali tem uma quem- biblioteca. Sim, exatamente. Tem. E músicas que fazem que o nosso horizonte musical se amplie, entendeu? É isso aí. Aí eles vão ter a mesma oportunidade de falar o que eu sempre falo. Pô, essa música, isso não é música, É. né? Aí Porque já talvez, conheceu. Gerson, para a gente encerrar, talvez eu já dei uma navegada pela playlist, recomendo, pessoal, que vocês ouçam, tem uma playlist com 3 horas e meia, uma outra com mais de 5 horas, então, tem Uau! música para todo o tempo lá, é bacana demais, e talvez depois dessa turma toda acessar a playlist, ela vai sacar toda a jogada, não? Pois é, rapaz. Essa música que teve uma viagem que a gente fez, né, Mário? Foi, Que para Friburgo. ele foi no meu carro, aí ele foi obrigado a ouvir o meu pendrive, né, Mário? Foi. E uma das músicas que a gente tocou lá, de uma banda que chama Som Nosso de Cada Dia, que tem uma frase que é justamente essa: você tem que olhar o infinito e sacar toda a jogada, né? É isso aí. Infelizmente, essa música não tem no Spotify. Mas vai dar para todo mundo olhar pro infinito e sacar toda a jogada. Vai. Mas certeza. quando a gente falar isso, ninguém vai entender Ah, nada. mas é bom que você explicou. E vão procurar, então. Aí vale googar. Exatamente. Vai no Agora Google e vale acha dar a um Google. música. A banda é Som Nosso de Cada Dia e a música chama A Outra Face.
Isso aí. Quero ver vocês Pô. colocarem no comentário, então, o link para ela, hein, pessoal? E se ficou curioso, ó, a descrição tá aí, é só clicar ali, tem um link das duas playlists do Gerson, dá pra gente aí aproveitar aí o Natal, né, pra colocar de som ambiente na casa. Eu faço isso toda sexta-feira com meus filhos, tá? A gente faz isso, eu vou aproveitar lá. Fica a dica, então. Gente, um beijo, fica com Deus, até a próxima. Até mais, pessoal.